Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, tô cansada. Tô cansada por quê? Porque eu tava começando a gravar aqui e o correio passou, né? E chamou ali na porta, né? E eu achava que era pra mim, porque de vez em quando o correio entrega coisa aqui. Eu desci as escadas correndo, correndo, correndo. Cheguei lá, não era pra mim, por isso que eu tô cansada assim. Deixa eu descansar um pouquinho. Então, vamos para o vídeo, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não sei para onde eu olho, gente. Se é para cá, se é para lá. Eu sempre fico meio perdida, mas vamos que vamos. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou contar um pouco sobre a minha conversão. Eu me converti já tem mais ou menos uns 18 para 19 anos, por aí assim. Foi quase na mesma época que eu conheci o meu esposo, que, que eu me converti e conheci meu esposo quase assim na mesma época, sabe? Eu acho que foi é, é, diferença de meses, por aí assim. E como eu me converti? Então, eu fui uma pessoa, gente, que desde muito cedo eu saí de casa para trabalhar fora, sabe? Desde os meus 13 anos eu já saí para fora da minha cidade, para trabalhar, para estudar, que eu era uma pessoa muito estudiosa, sim, eu era. Não sou muito inteligente, mas eu era uma pessoa muito estudiosa na minha cidade, na minha escola, na época que eu estudava, eu era uma aluna exemplar, gente. Não é me achando não, mas eu era, né? Hoje já eu não me considero mais assim, né? Então, e vamos lá. E eu tive que sair de casa muito cedo para trabalhar para fora. E devido a tudo isso, eu sofri muito já nessa minha vida, gente. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. Um dia eu vou tirar aqui só para contar aqui para vocês. Vocês não vão nem acreditar por tanta coisa difícil que eu já passei na minha vida. Então, hoje, eu me considero uma pessoa vencedora. Hoje eu me considero uma pessoa, como que se diz? Mais do que vencedora. Porque, gente, eu já passei por cada uma que se eu contar ninguém vai acreditar. Nossa, Maria já passou por tudo isso. Já, pasmem. É que eu sou uma pessoa muito reservada, eu não sou uma pessoa de tá expondo a minha vida, assim, quer dizer, expondo, assim, o que eu já passei, o que eu passo, o que deixei de passar. Não, eu sou mais reservada em relação a isso. Eu conto mesmo só para papai do céu. Sempre fui assim, desde antes da minha conversão eu era assim. Sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, mas eu também sou uma pessoa bem reservada, que eu sou amigo de todos. Porém, gente, como que se diz? Para me abrir assim, para conversar assim, expor a minha vida assim, para poucos. Na verdade mesmo, só para Deus mesmo. Tem poucas assim amizades para me chegar e contar coisas assim da minha vida. Até porque também não é de mim, não é porque eu não quero contar, é que eu sou assim, na verdade. E eu já passei por situações no qual hoje eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu passei isso, gente? Hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Então, o que eu passo hoje é fichinha diante de todas as coisas que eu já passei, gente. Hoje eu glorifico a Deus por tudo mesmo que Ele tem feito na minha vida. Então, e como eu me converti? Então, quando eu me converti, gente, eu tava cansada, sabe, de tudo nessa vida. Eu vivi uma vida tão desregrada, sabe, mas aquela vida assim, vazia da presença de Deus. Sempre tinha algo que faltava aqui dentro de mim. E hoje eu sei que o que faltava era a presença do Senhor Jesus. Hoje o que faltava hoje eu entendo que o que faltava, aquele vazio que eu sentia, era, era a presença de Deus que faltava preencher aqui no meu coração. E quando eu me converti, foi devido a uma situação bem mesmo, como que se diz? Uma situação bem delicada, bem delicada quando eu me converti.
Um dia eu vou contar aqui, ainda não estou preparada, eu tenho que me preparar espiritualmente também. Foi bem mesmo, bem delicada, mas glória a Deus que Deus permitiu essa situação para que eu me convertesse. E até hoje, para a glória de Deus, eu permaneço na presença do Senhor. Tem momentos que vem o desânimo, lógico, né, gente? Que vem a vontade de parar, voltar para trás, não, gente. Porque eu sei muito bem de onde Deus me tirou. Mas às vezes dá aquele desânimo, sabe? Aquela vontade de parar um pouco. Não desistir, mas de parar, né? Descansar um pouco, sabe? E eu creio que não é errado também, né? Agora, voltar para trás de jeito nenhum, né? Jamais, jamais, porque eu sei da onde Deus me tirou e para lá nunca mais eu quero voltar. É só avançar daqui para frente. E quando eu me converti, eu tinha. Ai, nem lembro quantos anos ainda eu tinha, mas era jovem ainda. Hoje eu já tenho meu 30 e poucos, 30 e todos. Eita Deus, brincadeira à parte. Então, e quando eu me converti, gente, foi no dia, nesse dia que eu me converti, que eu fui para a igreja, tava um dia tão chuvoso, eu me lembro como se fosse hoje. Uma chuva bem forte. E naquele dia meu coração queimou com vontade de ir na igreja. E eu tinha uma amiga, hoje ela não é mais evangélica, mas foi ela que falou de Jesus para mim. Não só ela, várias pessoas, sempre quando encontrava algum profeta, algum pastor, alguma missionária, falava: filha, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Vem para a presença do Senhor, que Deus tem promessa de se cumprir na tua vida. E eu sempre ia deixando, sabe? Sempre ia deixando, porque os prazeres do mundo agradavam a minha carne. Eu queria estar ali, eu achava, na verdade, que já servia a Deus do jeito que eu estava. É o tempo da ignorância, né, gente? E, e nesse dia que a chama mesmo queimou aqui no meu coração, estava esse dia chuvoso. E eu saí do trabalho, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava decidida. Eu passei o dia todinho só falando com Deus: hoje eu vou na tua casa, Senhor. Hoje eu vou na tua casa. E eu lembro que eu não tinha nem sombrinha para ir para a igreja. Então eu peguei a minha toalha de banho. E tava uma chuva bem forte, viu? E coloquei na cabeça e fui para a igreja. Uma igreja bem pequenininha, gente. Bem pequenininha mesmo. Então, um pouco maior que o meu quarto, se fosse, né? E eu fui nesse dia na igreja. Gente, nesse dia, quando eu entrei na igreja, tinha uma missionária, a missionária Tépora. E o pastor, se não me engano, era o pastor Alexandre, que chamava. Eles eram os pastores dirigentes daquela igreja. Quando eu entrei, que sentei bem no último banco, fiquei lá sentada. E, gente, aquela missionária, ela veio na minha direção, sabe? Deus usou aquela mulher para falar tanta coisa da minha vida que eu estava passando, coisas que eu já tinha passado e coisas que eu estava passando, que eu fiquei assim, ó, meu Deus, como é que ela sabe disso? Eu não sabia que Deus falava daquele jeito, gente, eu não sabia, eu não tinha ideia. Já tinha ido em igreja evangélica, mas quando era criança ainda, sabe? Sempre quando eu encontrava algum profeta, era na rua, ou em algum lugar que as pessoas falavam: filha, Deus tem algo muito grande se cumprir na tua vida, fazer na tua vida. Aí nesse dia, ela falou toda a minha vida, eu acho que assim, Deus mostrou para ela, para que eu entendesse que Deus podia mudar a minha história. E ali ela falou: se eu cresce, que Deus ia mudar a minha história de uma forma tão grande, que Deus ia mudar o meu cativeiro e que tudo aquilo que eu estava passando ia servir de testemunho. Gente, aí eu fiquei encantada com tudo isso, sabe? Fiquei, nossa, não sabia que Deus falava assim. Aí eu chorei, né? Como sempre a gente chora, né? Chorei bastante, chorei, tava passando por uma situação bem delicada mesmo, sabe? Foi preciso eu ver o outro lado, oposto, para poder acreditar que Deus realmente existe. E ali eu fui debaixo de ameaças do lado oposto. Depois eu vou contar aqui detalhadamente, né? E ali Deus, ele me fez promessa.
Ele me prometeu que ele ia me guardar de coisas piores, de coisas que o inimigo estava me ameaçando. Nossa, ele falou tanta coisa ali. Deus foi tremendo naquele dia. E ali eu saí assim, eu saí aliviada, sabe? Mas espere, antes de eu sair, no final do culto, né? Ele fez o apelo. Nossa, nesse mesmo dia que o pastor fez o apelo, eu já levantei minha mãozinha lá. Gente, quando eu fui lá, sem saber nem o que estava acontecendo, gente, eu fui sem saber mesmo o que estava acontecendo. Eu só sei que a sede era tão grande no meu coração, a vontade era tão grande que eu disse, o que eu vou querer desse Jesus? Ele pode me guardar, ele pode me proteger dessa situação. E pode mesmo. E ele me protegeu. E continua me protegendo até hoje. Gente, quando eu aceitei Jesus, gente, aquele fardo pesado que eu carregava, gente, caiu assim, por terra. Eu me senti assim leve. Eu lembro que eu morava na época com uma amiga minha, gente, porque nessa época nem lugar certo assim eu tinha de moradia. Um dia eu morava com alguém, com um amigo, outro dia eu tava já com outra amiga, às vezes era com patroa, eu trabalhava para a patroa, eu morava lá. E era assim a minha vida, era que nem, eu não tinha morada certa, eu não tinha um lugar certo para me ficar. E hoje, gente, eu vivo promessas, hoje eu vivo promessas que o Senhor me fez, promessas que já se cumpriram, promessas que há 15 anos atrás Deus fez, que hoje está se cumprindo. Então, o que eu tenho a dizer desse Deus é que Ele é maravilhoso mesmo. Mesmo com nossas imperfeições, com nossas falhas, né, gente? Porque a gente, ser humano, peca, cheio de falha. A gente não pode viver na prática do pecado. E mesmo assim, com nossas falhas, Deus, ele tem sido, sabe, ele tem sido fiel na minha vida, na vida da minha família e na sua vida também, em nome de Jesus. E ali, Deus, ele mudou a minha história, gente, porque ali foi o começo de uma nova história para mim. Ali eu já sabia, eu tinha aquela convicção, porque eu sempre fui uma pessoa, gente. Eu sou intensa, assim, quando eu eu procuro ser verdadeira. E quando a missionária chegou para mim e falou, e que eu entendi que era realmente Deus ali, a partir daquele momento eu disse, Deus, eu vou procurar te servir com retidão. Sei que vou ter muita coisa para renunciar, porque tinha tanta coisa para renunciar, como tem até hoje, né? Enquanto a gente estiver nessa terra, gente, a nossa vida é de renúncia. É assim mesmo. Mas eu estava tão decidida a servir a esse Deus, que até hoje, para a glória de Deus, eu tô aqui, na presença de Deus, tô servindo a Deus. Ali Deus me fez promessa, abençoou a minha vida sentimental, gente, que era a área que eu era mais tentada, era na vida sentimental. Minha vida sentimental era um caos. Financeira, e nem se fala. Uma pessoa mesmo assim, sem perspectiva de vida. Tudo tinha para não dar certo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Quem me conhece lá atrás, que me vê hoje, eu sei que tem muita gente que fala, nossa, não é ela, não é ela. Principalmente pessoas da minha cidade, que conhecia a minha vida, como que era. Gente, Deus, ele mudou o meu cativeiro. Deus, ele mudou a minha vida por completo. E sabe por que eu vim fazer esse vídeo hoje? Porque eu sei que tem pessoas aí que Deus quer mudar a tua história, que Deus quer mudar o teu cativeiro. Mesmo que você se acha pequeno, cheio de falhas, de defeito, ei, o Senhor, ele morreu por ti, lá na cruz do Calvário, sem ter pecado nenhum. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, confie que Deus, ele tem poder de mudar a tua história. Ele tem poder de mudar o teu cativeiro. Ele tem poder de mudar a sua vida assim, ó, da água pro vinho, da noite para o dia, se ele quiser. E ele quer, porque o nosso Deus, ele tem coisas boas pra gente, ele tem coisas grandes pra gente. Muitas das vezes, a gente que não crê no que Deus tem para a gente, sabe?
E as coisas na minha vida foram acontecendo assim, gente, naturalmente, não foi nada forçado, nada forçado, foi assim naturalmente. Tô falando de conversão de lá anos atrás, não foi de ontem e antes de ontem, não, é de anos, eu acho que uns 18 para 19 anos, né? Teve momentos na minha vida que eu pensei em parar? Tive sim, porque vem o desânimo, vem as decepções que são muito grandes, sempre vem, mas nada me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Cristo. E, gente, o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer a parte 2, tá bom? Eu senti de falar hoje um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha conversão. E depois eu vou fazer a parte 2. É muita coisa que tem pra... Eu tô contando assim só meio por cima, porque se eu for contar a minha vida, o que eu passei até chegar aonde cheguei, que não foi assim também, como se diz, pra mim hoje, euzinha, eu me acho uma pessoa, devido a tudo que eu passei, hoje eu posso dizer que não peço mais nada pra Deus, gente. Não peço, não tenho assim a missão de estar pedindo, nunca tive, na verdade. Tá pedindo, ai Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nunca fui. As coisas aconteceu naturalmente, foram acontecendo assim naturalmente. Só tem uma coisa que eu sempre peço para Deus, é que Deus não se esqueça de mim no reino celestial. Isso Deus sabe que eu sempre peço isso para Deus, porque é como aquela coisa, a gente se dedicar tanto, assim, e quando chegar no dia, Deus dizer assim, não te conheço, filha, aí é duro, hein? E isso é uma coisa que eu peço para Deus, porque eu sei que não é pelo meu mérito que eu vou ser salva. Não é pelo meu mérito. É por Jesus, foi porque ele morreu lá na cruz. Então a salvação é individual e eu sei que a gente tem que buscar pela nossa salvação. E eu faço isso, glórias a Deus, procuro fazer isso, porque eu sei o que Deus tem para nós, para aqueles que esperam no Senhor. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem coração humano se sentiu o que Deus tem preparado para nós. Então, gente, é coisa grande, então eu quero estar lá nesse dia. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Beijo, amo vocês.